desejosos de ouvirmos a Tua voz, mediante a exposição da Tua santa palavra, e suplicamos que ela encontre guarida em nossos corações, e que assim sendo, também encontre em cada um de nós a disposição para, ouvindo-a, compreendendo-a, praticá-la. Este culto é para o Senhor, é em Teu nome, porque nós reconhecemos que só o Senhor é digno de louvor e de adoração. E como assim cremos que o Senhor já está entronizado acima dos querubins, nós queremos adorar e bendizer o Teu nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, tremendo, potentoso, e apesar de toda a graça, de toda a glória do Senhor, cremos pela Tua palavra que o Senhor está aqui neste lugar, no meio de nós, simples mortais, e isso é maravilhoso, percebermos e crermos na Tua santa e gloriosa presença. Por isso, Senhor, seja bendito, seja exaltado, seja magnificado o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, em nome de quem nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. Amém. Vamos ficar de pé para juntos fazermos a leitura da palavra de Deus no livro de Hebreus, do verso 23 ao 29. Hebreus, capítulo 11, do verso 23 ao 29. Irei ler e a igreja atentamente acompanhando. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios. Foram tragados de todos. Amém? Que possamos nos espelhar nesses homens de Deus, né, e termos fé, porque independente das circunstâncias, Deus está no controle das nossas vidas. Amém? Vamos juntos louvar a Deus com o ministério de louvor. Graças a paz, amados, amém? Deixemos nas mãos do nosso Senhor, no altar dele, todos os nossos cuidados. Façamos o que nos cabe. Temos muitas questões, muitos anseios, mas cabe que deixemos tudo no altar dele e engrandeçamos e exaltemos o seu nome. Eu convido que cada um aqui, como igreja reunida, possa nesse espírito cantar e vivermos juntos o que estamos cantando aqui, buscar isso. Amém? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim.
seu nome. Santo, Santo é o nosso Deus. Cantemos. Ao início, cantemos. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei,
viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Amém. Senhor, que é o nosso universo, que nos guia, que é o nosso norte, ponto de partida e de chegada, é o nosso cais. Devemos viver e agir como Ele sendo o nosso universo, em nossas atitudes, no tratamento de uns com os outros, como igreja, igreja que significa, que age, que vive. Que Ele seja o nosso universo e que Ele motive todas as nossas atitudes centralizadas em Sua presença. Amém. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus não. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Que seja o Senhor nosso universo, Pai. Que as nossas atitudes e o nosso comportamento íntimo seja de vida na Tua presença, marcada por atitudes muitas vezes simples e não vistas. Que
que denuncie que o Senhor é quem nos norteia, guia, orienta. Que o Evangelho que o Senhor nos ensina, Pai, possa ser vivido de forma simples, mas sincera, prática, eficaz, de modo a viver a real transformação. Que o Senhor seja o nosso universo, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Deus os abençoe. Ainda de pé, vamos entoar o hino 18, enquanto em atitude de culto e gratidão a Deus, dedicamos nossos dízimos e ofertas. Hino 18. As crianças podem vir aqui à frente. Vamos orar pelo culto especial feito para elas, preparado para elas. Você que nos visita, queremos dar as boas-vindas a você, dizer que sua visita nos alegra muito. Sinta-se abraçado por essa igreja, sinta-se à vontade e volte sempre. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tua provisão, pelo teu cuidado para conosco. Te peço que o Senhor esteja dando sabedoria à liderança dessa igreja, na administração dos dízimos, das finanças. Te peço também, Senhor Deus, que o Senhor esteja falando com cada criança essa noite, na mensagem preparada especialmente para elas, que o Senhor esteja tocando no coração delas, Senhor Deus, e
mostrando tua vontade na vida delas. Faz isso também conosco, quando vamos ouvir tua palavra. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar. Por favor, assentados, como os queridos estão, abram o texto de Êxodo, do Êxodo, capítulo 4. Eu farei a leitura dos versículos de 1 a 12. Êxodo 4, de 1 a 12. Êxodo 4, de 1 a 12. Por favor, acompanhe silenciosamente, também reverentemente, a leitura que farei. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos, ou na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lançai-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. E ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia se tornado como o restante da sua carne. Se eles não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. E se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tornarás das águas do rio e a derramarás em terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Vamos orar mais uma vez. Tendo lido, ó Pai, a tua palavra, pedimos que o Senhor mesmo possa abrir o nosso entendimento e aplicar as verdades do texto das Escrituras para a nossa edificação e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um momento ímpar, determinante, não só na vida de Moisés, nesse momento vocacional, como também na vida do povo de Israel, do qual ele seria instrumento de libertação, instrumento da parte de Deus para a libertação. Moisés estava sendo convocado para ir para o lugar que Deus havia planejado para ele ocupar o trabalho que ele deveria ocupar. Eu fico imaginando como é desafiador estarmos na posição que Deus deseja para nós, e estarmos entendendo qual o seu propósito para nossas vidas. Pela manhã, o reverendo Marcelo esteve pregando aqui pela manhã, baseado em Filipenses capítulo 2. E ele estava falando sobre o desafio lançado pelo apóstolo Paulo à igreja de Filipe, que também é para nós desafiador. O fato do Senhor desejar que sejamos diante dos homens irrepreensíveis, que a nossa vida seja intocável, que não haja nada na nossa vida que qualquer um possa levantar qualquer dúvida. Esse é um grande desafio, porque um homem que é irrepreensível
ele está no ponto da perfeição. Já disse aqui que quando ministrei a palavra durante as manhãs a respeito do Sermão do Monte, ou expondo o Sermão do Monte, uma das afirmações de Jesus que mais desafiou a minha vida, que mais impactou e me moveu naquele tempo de estudo, foi a última expressão dele, a última palavra que está registrado no último versículo do capítulo 5. Ele fala que nós devemos ser perfeitos, mas também ele afirma o padrão da perfeição que ele deseja para nós. Eu já coloquei isso aqui para vocês. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quando eu li essa afirmação, eu pensei, mas como? Ao mesmo tempo que eu voltava os meus olhos para esse texto, como olhamos para o texto de Filipe, fique imaginando que esse é o nosso alvo, essa é a nossa caminhada, mas ao mesmo tempo o Senhor nos chamou para esse tipo de trajeto até a perfeição. O reverendo Vitor, semana passada, pregou sobre santidade. Como foi até lembrado pela manhã, ele disse que, perguntou quem aqui presente se considerava santo. E aí houve uma dúvida, uma dificuldade de responder, porque haviam dois caminhos a percorrer dependendo do prisma. O primeiro, eu sou santo baseado naquilo que o Senhor me tornou, ou eu sou santo na minha experiência de vida cotidiana. Se tem a ver com o conhecimento que eu tenho de salvação, da soteriologia, eu sou santo, porque o Senhor me separou para Ele. Se tem a ver com minha experiência prática, eu não posso dizer que eu sou tão separado assim, porque muitas vezes eu me assemelho com aqueles que não pertencem ao Senhor, e pratico coisas semelhantes àqueles que não o conhecem. Essa dúvida permanece. Poderia ser feita a mesma pergunta pela manhã. Quem aqui, nesse tempo, que esteja aí sentado ou em pé, se considera irrepreensível? Aí você pode trilhar os mesmos dois caminhos. Um caminho da prática, do dia a dia, e falar, infelizmente não, esse é o meu alvo, eu quero caminhar para que minha vida seja de fato irrepreensível, que não haja nada em que eu possa ser chamado a atenção, ou seja, que eu seja perfeito. Se você pegar na teologia, também na área de soteriologia, e a relação que nós temos com o Senhor, tendo como um parâmetro o pecado que o ofende, o que é que o apóstolo Paulo diz na carta dele aos Efésios? Que nós já fomos colocados diante de Deus santos e irrepreensíveis. Ou seja, essa é a nossa posição. O que nós somos chamados no nosso dia a dia é para que, tendo sido conquistada essa posição diante de Deus para nós, por Jesus Cristo, a nossa caminhada reflita essa realidade existente nos céus, que nós já estamos posicionados como santos e nós somos diante de Deus irrepreensíveis. E aí, nesse sentido, isso precisa ser evidenciado no nosso dia a dia. Aí é que entra a nossa grande batalha. Enquanto aqueles que precisam, e creio que todo crente é assim, precisa desejar trilhar o caminho na direção daquilo que Deus deseja para nós, para caminharmos na direção daquele lugar que o Senhor reservou para cada um nesse mundo. Moisés estava aqui agora, depois de 40 anos no deserto, trabalhando com seu sogro, agora casado, tendo filhos, ele recebe a vocação do Senhor, que a vocação é descrita do capítulo 3 e vem até aí o capítulo 4. Quando ele é chamado, naquele instante que ele percebe uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia, que é o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil,
ele se aproxima e Deus se revela. E não revela somente a ele, ou se revela a ele, mas também a vocação. Nesse sentido, é que eu quero me aproximar do texto que lemos. Não só desse texto, mas nessa experiência de Moisés com o Senhor, perceber nessa experiência o tratamento de Deus com ele. Deus trata com Moisés, para que ele pudesse sair em direção ao Egito, para cumprir aquilo que Deus desejava, não somente na sua vida e através da sua vida, mas também para o povo que pertencia ao Senhor. O que envolveu essa experiência de Moisés? O que envolveu esse tratamento? E eu quero listar 3 coisas. A primeira, envolveu o tratamento de Deus com Moisés, envolveu o conceito que os outros tinham a respeito dele. É interessante que essa era uma preocupação de Moisés. Quando nós olhamos os versículos 16, 17 e o começo do versículo 18 do capítulo 3, percebemos isso claramente. Quando Moisés disse ao Senhor, o Senhor disse a Moisés: vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Heveu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz. Isso disse o Senhor para ele. Aí, se você dá uma caminhada, vai lá, uma caminhada no texto do capítulo 13, essa palavra do Senhor vem para suprir uma necessidade de Moisés, para tratar com ele a questão da autoridade, porque Moisés não se via com autoridade nem para tratar com o povo do Senhor, muito menos para voltar no Egito. Vocês conhecem bem a história do que ocorreu com ele no Egito e a sua fuga do Egito. Eu não vou repetir os detalhes, mas ele saiu fugido depois de um assassinato, ter matado um egípcio que estava maltratando um judeu, e foi acusado pelo judeu desse assassinato, e teve que fugir. E agora, versículo 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual o seu nome, que lhes direi? A verdade é que quando Moisés imaginou-se chegar no Egito, sabia que seria questionado. Capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Essa era a crise de Moisés, a de perceber-se limitado. A crise de Moisés estava de se identificar como aquele inapto para cumprir aquilo que Deus queria dele, e inapto também para ir para o lugar para onde o Senhor sonhava e havia separado para ele estar. Parece que essa é a nossa dificuldade, e é verdade, quando olhamos para o espelho e pensamos, seja como crentes, na nossa caminhada até essa posição de perfeição, até essa posição de sermos considerados ou vistos como alguém que não pode ser repreendido, você olha no espelho e fala: não dá, porque o pessoal não vai crer, só me conhecer que vai perceber que eu tenho falhas. Então, parece que desistimos na segunda-feira, logo que acordamos, e o cântico que entoamos em oração dizendo que o Senhor seja o meu universo, parece que ficou para o dia anterior. E a segunda inicia como toda segunda-feira, e caminhamos entendendo da nossa limitação,
mas que ela é desculpa suficiente para chegarmos diante de Deus naquele dia em que estaremos prestando contas e podermos dizer: Senhor, o Senhor sabe da nossa estrutura, como diz o salmista, que somos pó. Então, Senhor, eu não fui tão santo assim, não busquei ser irrepreensível por um motivo, porque não dava para mim. Era isso que Moisés estava dizendo ao Senhor: Senhor, aqui está, eu estou entendendo a tua vocação, o Senhor quer que eu vá para o Egito. O Senhor tinha dado uma ordem, tinha estabelecido para Moisés um ministério, uma direção clara, e ele, olhando para si mesmo, imaginou: não dá para eu ir. E os argumentos dos irmãos lembram bem: sou pesado de língua, tenho dificuldade de falar, acabamos de ler isso. E ele disse: as pessoas lá terão um conceito ao meu respeito de tal forma, eu, assassino, eu que abri mão de morar no palácio, ou seja, que eu não fui muito inteligente, eles vão dizer: o Senhor não te apareceu. Logo a quem? A tu, Moisés. Entende? Deus precisou tratar com a visão que Moisés tinha a respeito dele próprio, para ele poder caminhar até a presença do Senhor. Há um momento também muito marcante na vida do povo de Israel. Depois de ter saído do Egito, eles caminham e vão até Canaã, a terra prometida, aquele lugar que o Senhor havia preparado e prometido para o seu povo. Eles saem do Egito e vão para Canaã. Quando chegam às portas de Canaã, Números capítulo 13, o Senhor manda que seja separado um homem de cada tribo. E lá entram na terra prometida 12, um de cada tribo, e voltam dando o relatório. Esse relatório vai aparecer de forma clara no capítulo 14 de Números. É interessante que quando lemos esse texto, capítulo 13 de Números, o versículo do início, no primeiro capítulo, deixa eu só abrir Números, capítulo 13, a partir do primeiro versículo, está registrada a ordem do Senhor. E todo esse capítulo 13 vem a lista daqueles que deveriam ser enviados. No versículo 25, fala que 40 dias depois que eles entraram na terra prometida, voltam trazendo o relatório. O relatório confirma o que o Senhor tinha dito sobre aquela terra, que era uma terra boa, que manava leite e mel, uma terra de fartura, uma terra onde tudo que se plantava dava, era o lugar em que o Senhor tinha reservado para os seus, o lugar da vontade do Senhor para cada um dos seus filhos, era aquele lugar. Mas 10 dos 12 vão prestar um relatório confirmando o que haviam visto. Aliás, trouxeram até testemunho disso, eu já preguei nesse texto aqui, cacho de uva enorme, o fruto da terra era algo fora do normal, de tão precioso e tão delicioso. Eles voltam dizendo: a terra é assim, mas lá moram filhos de Anak. Dê uma olhada comigo, a partir do versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido com Josué, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamavam a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos, o quê? Aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e éramos assim também aos olhos deles. Quando eles chegaram diante daquela terra, viram que manava leite e mel,
mas olharam os gigantes, eles pensaram: não dá para mim, é além da minha força, além da minha condição. Eu não tenho, o povo de Israel não tem armamentos para essa batalha. Não há nenhum guerreiro que se compare a qualquer filho de Anak. Não temos a menor condição lógica de trilhar um caminho de guerra contra todos esses povos que moram na terra de Canaã. Não temos condições. Deus precisou tratar com Moisés naquele momento em que ele era chamado, que ele era vocacionado para ir para o lugar que Deus desejava para ele. Ele precisou tratar com o conceito que os outros tinham a respeito dele. Ele falava: os outros olham para mim e me veem como gafanhotos. Aí ele atrela a visão que ele tinha a seu próprio respeito. Capítulo 4, versículos de 1 a 12. Lemos esse texto. Aí eu quero destacar somente algumas expressões que Moisés usa aí. Ele se refere no versículo 1 ao fato dele entender que a sua condição impossibilitava que o conceito dos outros a seu respeito fosse diferente do conceito que ele tinha a respeito de si mesmo. Há dois momentos aqui de crise. Um que ele imaginava ou que ele pensava a respeito de si mesmo, e o outro que ele imaginava que os outros pudessem pensar a respeito de si. E a crise foi estabelecida nessa caminhada até a ida ao lugar que Deus desejava para ele. Quando nós pensamos no conceito que nós temos a respeito da gente, e o conceito que os outros podem ter ao nosso respeito, porque da mesma forma que ele se imaginava incapaz de chegar diante do povo de Israel, ele sabia que o povo de Israel também poderia questionar sobre a sua autoridade. Quando nós olhamos tantas histórias na Bíblia de homens que foram usados por Deus, a questão do conceito, seu próprio conceito, aquilo que você pensa a seu respeito e aquilo que você imagina que os outros pensam a seu respeito, vai permear cada vocação e cada ação desses homens que são chamados para cumprir a vontade do Senhor. Precisamos entender que o Senhor trata conosco, que a nossa consciência, ou mesmo que os outros podem pensar a meu respeito sobre minha limitação, não pode ser determinante na minha caminhada. Eu estou aqui lembrando por exemplo, de Gideão, e como Gideão percebeu a sua limitação quando vocacionado. Estou lembrando de Jeremias, capítulo 1, quando ele foi vocacionado e falou: eu não passo de criança. Mas aquela visão não impediu nem de Gideão alcançar grandes vitórias para o Senhor, nem de Moisés levar ao povo do Egito para Canaã. Da mesma forma que Jeremias foi instrumento da parte de Deus, e poderíamos listar tantos outros. Mas Deus precisou, para tratar com Moisés a respeito do conceito que ele imaginava que os outros poderiam ter dele, e esse é um grande perigo para cada um, perigo para os pastores principalmente, agir como pastor e tomar decisões imaginando: o que é que as pessoas vão pensar de mim se eu me posiciono dessa forma? Assim como nós também, muitas vezes abrimos mão do testemunho na vida cotidiana, preocupado com um conceito que um colega de trabalho pode ter a seu respeito. Se você simplesmente diz: não, eu não vou, não concordo, não assino, não trilho esse caminho. Esses dois conceitos jogam sobre nós um peso que às vezes impede que nós caminhemos. O que vai fazer a grande diferença é no tratamento que Deus faz com Moisés naquele dia, que está descrito capítulo 3 e 4 do Êxodo,
quando Deus trata num coração de Moisés a respeito do conceito que ele tinha do próprio Deus. E isso vai fazer uma mudança na vida de Moisés, que independente dele perceber-se limitado, mesmo que ele pudesse imaginar que alguém tivesse opinião contrária a seu respeito lá no Egito, ele poderia caminhar. Gosto muito dos versículos 11 e 12 desse capítulo 4, quando o Senhor responde a Moisés, que fala: eu sou um gago, eu sou pesado de língua, as pessoas vão rir de mim, quando eu começar a falar a tua palavra, vou ter dificuldade de falar e deles entenderem. E aí o Senhor responde: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Quando o Senhor se apresenta a Moisés, nesses 2 capítulos, ele se apresenta como aquele que criou, não somente que criou, mas que governa nossas vidas, governa todas as coisas. Foi ele que criou o homem, ele tem em suas mãos o mudo, o cego, o surdo, é ele quem simplesmente coloca na boca daquele que ele enviou falar as suas palavras. O que ele está dizendo a Moisés: Moisés, isso é comigo, eu vou estar te usando. Eu lembro de Josué, também preguei nesse texto, quando Josué ia para a batalha contra Jericó, Josué capítulo 6, ele em oração percebeu ao seu lado um anjo, e ele pergunta se ele era dos seus ou dos adversários. Estão lembrados desse texto? Já preguei aqui. E quando Josué percebe aquele anjo, ele vê que o anjo está com a espada desembainhada. O texto fala sobre espada nua. E quando ele pergunta, ele diz: não, Josué, não sou nem dos seus adversários, eu sou o anjo do Senhor e acabo de chegar. O que o Senhor estava dizendo a Josué, contra Jericó, sou eu quem vou. A batalha de Israel contra essa cidade é minha, eu estou aqui com a espada desembainhada. Tudo que Moisés estava experimentando da revelação de Deus, na revelação pessoal e também na sua vocação, é que o Senhor estava colocando nele a autoridade que lhe pertencia. Ele não estava ali indo para o Egito na sua própria autoridade, nem baseado na sua capacidade, mas sim por entender qual era a sua vocação, qual era o lugar que deveria ir e que força lhe levaria para tal lugar. Ele, quando percebe que Deus havia se comprometido com ele, e não era qualquer Deus pagão, era o Deus que havia criado um homem e criado todo o universo, aquele que tem poder para fazer um homem mudo falar, um coxo andar, um cego ver. Tudo está em suas mãos e Deus se revela assim. Moisés percebe que a sua autoridade deveria estar ali. Por isso que Deus insistiu: quando você chegar lá, fala para os anciãos de Israel, fala para o faraó: o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me apareceu. A autoridade dele estaria nesse fato, dele ter conhecido, experimentado o Senhor na própria vida e estar ali caminhando numa vocação. Também já preguei aqui sobre Gideão e sobre a vocação de Gideão, quando eu falei sobre sua coragem. Lembra disso? Eu não sei se alguém lembra. 2 coisas me chamam a atenção, por favor, aí eu vou para a conclusão. Abrem Juízes capítulo 7. Lembram que Gideão, só vou contar rapidamente o contexto, Gideão estava sendo chamado para liderar o povo de Israel numa batalha contra os midianitas, amalequitas. Era uma coalizão, midianitas, amalequitas e povos do Oriente. E diz o texto bíblico que o número deles era como a areia da praia, que não dava para se contar. E Gideão chega para a batalha com 32 mil, depois é diminuído para 10 mil, depois ficam só 300. Gideão está ali
sem qualquer possibilidade humana de obter vitória contra aquele exército. Não havia qualquer lógica, ou mesmo qualquer tipo de estratégia que ele pudesse imaginar para obter a vitória naquele dia. Mas o Senhor tinha. Ele não estava ali por conta dele, senão ele tinha ficado lá na casa do seu pai, escondido atrás do pai, como ele se colocou no início. Mas ele estava agora entendendo qual era o Deus que ele estava servindo e em nome de quem ele ia batalhar. A batalha de Davi contra Golias, já preguei aqui também, foi na mesma linha. Quem é este incircunciso filisteu? É um homem que não tem a circuncisão, ele não tem aliança com Deus, ele não conhece o Senhor que criou tudo e é o dono da batalha. Tanto que quando ele se aproxima do gigante, quando ele se aproxima de Golias, ele fala que vai entregar as bestas feras do campo, o corpo dele, porque ele estava afrontando o exército do Deus vivo. É nesse sentido que Davi vai para a batalha. É nessa direção que seguiu Gideão. Quando, dê uma olhada, versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens ao arraial, às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que trazia nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que de todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu desde Zeretá até Bet-Sitá, até o limite de Abel-Meolá, acima da Abate. A verdade é que o Senhor, na estratégia do próprio Deus, deu vitória a Gideão. Era a força do Senhor. Deus trabalha aqui com Moisés, com um conceito que Moisés tinha a respeito de si mesmo, com um conceito que ele poderia temer dos outros a respeito de si mesmo, e tratou desses 2 conceitos se revelando, para que ele tivesse claro um conceito a respeito de que Deus era aquele que o vocacionava. Quando pensamos nessa batalha aí de Gideão e o seu medo, quando ele foi vocacionado, tem 2 versículos que, para mim, determinam essa vitória. E o fato dele ir, mesmo percebendo que era impossível 300 homens vencerem uma multidão que não se poderia enumerar do exército da coalizão contrária. Primeiro, versículo 12, aí de Juízes capítulo 7, vai aparecer o Senhor falando para Gideão o seguinte: o Senhor é contigo, homem valente. Primeira coisa que fortaleceu Gideão, era o fato que o Senhor estaria com ele. E a segunda coisa, a segunda expressão, aparece ali no versículo 16, ele vai repetir: já que estou contigo, versículo 14, não te enviei eu. Aí nesse versículo 14 tem a ver com a vocação, que é o chamado de Gideão para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, não obstante a sua limitação e fraqueza. Aí no versículo 16, ele afirma: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Se você volta os seus olhos depois com cuidado para aquele texto de Números, capítulo 14, vai perceber que depois do relatório que os 10 espias dão daqueles gigantes, e que eles se viam como gafanhotos, e que os outros o viam como um gafanhoto,
eles disseram: não podemos ir. O povo fica desesperado, Josué pede a palavra, e ali no capítulo 14 ele vai dizer ao povo: o Senhor é conosco, não os temais. Se o Senhor se agradar de nós, só basta isso, só basta o Senhor se agradar de nós, e os devoraremos como devoramos pães. Foi-se o amparo deles, porque o Senhor é conosco. É esse tipo de entendimento que precisamos ter, de sairmos daqui pensando no conceito que podemos ter sobre nossas possibilidades de fazer o que Deus quer, ou de estar na posição que Deus deseja para nós, e pensarmos: sou fraco, sou incapaz, sou limitado. E até pensarmos: o que é que os outros poderão pensar de mim? Mas esses dois conceitos estarão indo para a posição correta quando nós conhecemos ao Senhor e entendermos que Ele está conosco, e que a vocação, ou seja, o chamado dEle para sermos o que somos nesse mundo, enquanto igreja, e irmos para a posição que Ele deseja, seja como igreja, seja pessoalmente, tem a ver com a autoridade dEle, com o projeto dEle e com o agir dEle. Precisamos evidenciar aquilo que já foi conquistado pelo Senhor na cruz. Nós somos santos, somos irrepreensíveis. Se é para Canaã que devemos ir, é para lá que devemos nos direcionar. E nada vai impedir, porque é ali a posição que Deus deseja para a gente. O que Ele quer somente é que a nossa vida o agrade. Se nós o agradarmos, se nós estivermos dispostos a fazer o que Ele deseja, o Senhor vai nos colocar em Canaã, e vamos experimentar daqueles frutos, daquela terra que mana leite e mel. Eu estou lembrando da letra de um cântico, eu não me recordo o autor, mas aqui ele inicia, eu não sei se é o título, que inicia dizendo: quem sou eu? E parece que o autor está pensando sobre sua vida e sua limitação. Mas tem duas expressões que ele coloca que eu acho interessante. Ele fala: não pelo que sou, mas porque tu és fiel, nem mesmo pelo que eu faça, mas por aquilo que tu és. Foi isso que experimentou Moisés. E conhecemos bem a história. E lemos no texto de Hebreus que ele viu o invisível. Hebreus 11, no início do culto, quando lemos, ele foi colocado na galeria da fé, porque não a despeito de toda a sua limitação, ele se colocou à disposição e esteve pronto a pagar o preço, não por conta do que ele era, mas por conta daquilo que o Senhor fez e era para a sua vida. Eu tinha pedido um hino para cantarmos, mas sentado ali, cantando os cânticos, eu me lembrei do hino que cantamos pela manhã, Monique. 32. Tu és fiel. E quando nós pensamos em sair daqui do templo, com desejo de cumprir o que o Senhor quer para nós, vamos lembrar que pouco importa o conceito que eu tenho sobre mim mesmo. E nem precisa ser pesado o conceito que os outros têm a meu respeito. O que eu preciso mesmo é entender que o Senhor está comigo, e que Ele me vocacionou, que Ele me colocou numa posição que eu posso evidenciar na minha vida, e essa é a direção que eu devo seguir sempre para a glória do nome dEle, porque Ele é fiel. Vamos ficar em pé, vamos abrir o inário ou perceber aqui reproduzida a letra desse hino. 32, vamos dizer ao Senhor em oração: Senhor, os teus filhos sabem que, a despeito de nossas limitações, o Senhor não falhará.
Senhor, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, que foi ministrado, ó Deus, com tanta clareza às nossas vidas nessa noite, ó Pai. Ó Deus, que a cada dia nós tenhamos a confiança no Senhor, assim como esses homens, ó Deus, que foram citados nessa noite, que sabiam, ó Deus, que venceriam qualquer coisa, porque o Senhor era com eles. Que assim sejam as nossas vidas, ó Pai. Que a cada dia tenhamos a convicção de que o Senhor é conosco. E cada ato, cada atitude nossa, cada passo que nós dermos, sabermos que o Senhor está conosco, indo adiante de nós. Ser misericordioso, ó Deus, para com as nossas vidas. Pelas vezes, ó Deus, em que negligenciamos a Sua presença, ó Deus, em nossas vidas. Que tenhamos a cada dia mais e mais essa convicção. Como foi dito também hoje pela manhã, que possamos, ó Deus, amanhã sermos mais santos do que fomos hoje. E que isso seja uma constante em nossas vidas, até a volta do Senhor Jesus, para sermos encontrados fiéis, para sermos encontrados, ó Deus, pelo Cordeiro do Senhor, que foi morto, imaculado, que ressuscitou, para nos dar vida e também nos trazer essa esperança que foi pregada nessa noite, que o Senhor é conosco. Deus, que tenhamos isso conosco a cada dia das nossas vidas. Agora, Pai, nos despede em paz. Dá, ó Deus, ao Teu povo uma semana abençoada, uma semana, ó Deus, na Tua presença, que cada ação, que cada atitude do Teu povo possa ser pautado, ó Deus, no Senhor, pautado, ó Deus, na Tua palavra. Que o Teu povo não se desvie, ó Deus, para a direita ou para a esquerda, mas que continue, ó Deus, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite, mas não somente aqui nessa noite. Ele é o motivo, ó Deus, para vivermos a nossa vida aqui todos os dias, para a glória dele. Nós oramos assim, gratos ao Senhor mesmo por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Só lembrar aos irmãos que nessa próxima sexta-feira teremos a nossa mini vigília, iniciando às 20 horas até às 11h23, e aí depois um tempo de comunhão com coffee, e no sábado teremos uma programação musical aqui, para a qual toda a igreja é convidada. Os pastores e presbíteros foram convocados para uma reunião extraordinária do conselho logo após o culto. Então, os pastores pedem a permissão aos irmãos de não irem para a porta ao acabar o tempo de oração. Nós vamos sair direto para a sala de reuniões, tá bom? Por favor, tome assento, dedique ainda um tempo em oração silenciosa.